gracioso, maravilhoso, santo Tu és, Senhor. Digno Tu és de honra, de glória, de louvor e de toda a majestade. Nos prostramos, Senhor, com muito temor e muito tremor, Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Flui em nós, fala em nós, Pai, que nós possamos entender, porque o Senhor nos alertou: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Paizinho, dai-nos discernimento, dai-nos entendimento, dai-nos sabedoria, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, aleluia. Obrigado, viu, pela improvisação aí, mas, né? Glória a Deus, aleluia. É assim, o Espírito Santo vai falando e nós temos que deixar da liberdade ao Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Este ano nós vivemos um ano de permanecer. Amém, amados? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, queridos, nós precisamos entender que há um lugar reservado já para mim, para você e para cada um de nós. Há um lugar em que nós viemos, um lugar que é a nossa origem, e tem um lugar que já está preparado para quando nós formos voltar. E nós vamos voltar, amém, irmãos? Porque Jesus vai voltar e vai vir nos buscar, amém, queridos? Amém, irmãos? Amém? Então nós precisamos nos preparar para, quando chegar este momento, podemos entrar neste lugar. Então o primeiro lugar que eu quero falar é o lugar onde tudo começa, no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 2, do versículos 1 ao 17, eu vou ler alguns versículos e vou pontuar algum desses versículos, para que vocês entendam muito claro. Este primeiro lugar é essencial, é necessário, é primordial que você entenda este início. Se você compreender que tudo começou no jardim do Éden, e há um caminho a percorrer até onde nós vamos chegar nesse outro lugar, amém, queridos? Então esteja atento, porque assim, Gênesis capítulo 1 diz assim, ó: assim foram como os céus e a terra e tudo que neles há. Então nós vemos que tudo ficou pronto, tudo estava feito. E neste momento começa a dizer em seguida, né, no versículo 2, que Deus ao sétimo dia ele descansou. E no versículo 4 começa a relatar: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então nós vemos aqui o capítulo 2, no versículo 4, pontuando muito firme, mostrando a origem da humanidade. E olha que interessante, o versículo 5, ele pontua algo dizendo assim, ó: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia o homem. Então olha que interessante, não tinha chuva e também não tinha o homem. No versículo 6, ele fala assim, ó: todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície da terra. Versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, guarde muito isso no seu coração e entenda qual é a sua origem e do que você foi feito, que nós fomos feitos. Nós fomos feitos do que, meus irmãos? Do pó da terra. Amém? Amém? E o fôlego de vida, o ruach que o Senhor soprou em nós, nos deu a condição de nós nos tornarmos um ser vivente.
Versículo 8 diz assim: ora, o Senhor tinha plantado um jardim do Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Olha que interessante, irmãos. Ele diz, a palavra nos relata em Gênesis capítulo 2, versículo 8, que o Senhor plantou, ou seja, o Senhor colocou um jardim do Éden ao leste da terra. Num determinado lugar, ele colocou o jardim e ali ele colocou o homem a qual ele formou. E olha a localização que ele nos mostra, dizendo assim, ó, versículo 9: então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a palavra nos mostra que foi feito todas as árvores, né, para que houvesse o alimento, mas foi destacada somente duas. Uma, que era da árvore da vida, e a segunda, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha o versículo 10, que ele diz assim para nós: no Éden, no jardim, né, nascia um rio, que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Então, nascia um jardim, que ele se dividia, e se tornava em 4 rios. Os versículos 11, 12, 13 e 14, vai nos mostrar esses rios. Vamos lá, primeiro, o nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de onix. Então o primeiro rio que é subdividido é o rio Pison. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. Segundo rio Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre, rio Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. Então, de um rio, a qual nasce do jardim do Éden. Prestem muita atenção que nós vamos linkar isso no final. Amém, queridos? Então é bom que fique isso na sua mente. No jardim do Éden nascia um rio, que ele se subdividia em 4 rios que irrigavam, ou seja, né, passavam por terras diferentes nos 4 cantos. Amém? Amém? E o Senhor, versículo 15, ó. O Senhor Deus colocou o jardim no Éden. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Quem é que faz um serviço? Me ajuda, irmãos. Qual é a profissão que cuida de um jardim? Como é chamado? Jardineiro. Então nós podemos, fazer uma interpretação nossa, né, de que a Bíblia, né, está dizendo que Deus pegou Adão, pegou o homem e colocou ele no jardim para que ele pudesse cuidar desse jardim. Então nós podemos dizer que a profissão de Adão, amém, queridos, era ser jardineiro. Amém? Amém? Vamos falar, vai. Num não me lembro se nos 3, mas com certeza nos Mateus, Lucas, Marcos e Lucas, eles falam do momento em que as mulheres vão ao túmulo de Jesus, né, após a sua ressurreição. E eu não me lembro se foi Mateus ou Lucas, com certeza eu creio que seja Lucas, né? Uma das mulheres confunde, né, Jesus com quem? Com um jardineiro. Vocês entendem isso? Compreende? Quando Deus, ele coloca o homem no jardim do Éden e dá uma função específica para ele, Deus já estava sinalizando lá na frente. Tudo na Bíblia, meus irmãos, ela é interligada. Amém? E eu queria aproveitar e fazer um convite para você. Terça-feira agora, nós vamos retomar o nosso estudo bíblico, às 20 horas. E nós vamos começar, queridos, estudando a Bíblia. Como ela é composta,
Quais os nomes que elas são chamadas? Você sabia que a Bíblia ela tem, quantos livros a Bíblia tem? 66 livros. E ela é subdividida em duas partes, Novo Testamento e Velho Testamento. Vou dar só uma linha. Vocês sabem quantos livros eu falei, mas vocês sabem quantos capítulos a Bíblia tem? Vocês sabem quantos versículos a Bíblia tem? Vocês sabem como a Bíblia ela é subdividida? Pentateuco, profetas menores, profetas maiores, epístolas, evangelhos sinóticos. Você está entendendo? Então a Bíblia ela é de uma vasta informação. Então antes de nós começarmos a estudar o que está dentro da Bíblia, nós vamos entender o que é a Bíblia. O que é o cânon sagrado. Como é que se chegou-se à conclusão, mediante a mais de 500 manuscritos que se tinham naquela época, onde só 66 receberam o selo, receberam a veracidade para serem inseridos na palavra. Então, se você tiver essa curiosidade em aprender, nós estaremos a partir de terça-feira, nós estamos começando a mostrar primeiro o que é a Bíblia. Quando você entender o que é a Bíblia, da forma que ela é subdividida, quais são os livros da Bíblia, você sabe qual é a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Mas qual é o segundo livro da Bíblia? Qual é o penúltimo livro da Bíblia? Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Qual é o último livro do Velho Testamento? Enfim, né? São algumas coisas que nós vamos aprender juntos. Se você estiver disposto, eu te aguardo aqui na terça-feira, às 20 horas. Amém, irmãos? Amém? E nós vamos fazer uma jornada pela Bíblia, viu, irmãos? Nós vamos começar primeiro entendendo ela e depois nós vamos esmiuçar, né? Fazer uma análise de cada livro. Por que foi escrito o livro de Gênesis? Qual é o tema central do livro de Gênesis? Qual é o autor do livro de Gênesis? Em que contexto ele foi escrito? Em que tempo que ele foi escrito? E assim sucessivamente em cada livro. Os personagens da Bíblia. Vocês sabem quem foi o rei Davi? Lógico. Mas você sabe quem foi Tito? Você sabe quem foi Filemão? Você sabe quem foi Amós? Tem na Bíblia? Tem na Bíblia. Compreende isso, irmãos? Então é isso que nós juntos, nós vamos estudar. E aí sim, quando nós entendermos todo esse contexto dentro dela, aí nós vamos entrar nela. E vamos estudar livros, capítulos, versículos, entender que um versículo fora de um contexto se torna um pretexto para uma grande heresia. Acabamos de louvar aqui, não é? Isso está na internet, viu, irmãos? Quem tiver curiosidade pode assistir lá no YouTube. Nós acabamos de louvar. Só tu cabo danal, não foi? Hã? Então, um grande pregador, um dos pregadores, chegou dizendo que ia falar de um homem chamado Nao. Porque Nao isso, porque Nao daquilo, porque Nao fez isso, porque Nao conquistou, porque Nao. No final, quando terminou o culto, todo mundo falou, mas quem é esse personagem da Bíblia chamado Nao? É aquele lá do louvor lá que canta, solta o cabo da Nao. Ô gente, dá risada aí, gente. Tentei fazer uma piadinha, eu sou ruim de piada, né? Mas você sabe o que é Nao? Nao é um barco. Compreende? Quando a pessoa não tem conhecimento da palavra, né? Ela vai comer qualquer coisa. E uma das coisas que nós, inclusive na reunião que nós tivemos quarta-feira agora, né, conjunto com o presbitério da igreja, uma das coisas que ficou muito latente, muito essencial, é para que nós pudéssemos levar essa linha realmente de ensino, de incentivo da leitura da Bíblia, de meditação na Bíblia, de confissão da Bíblia, porque se você entender o que é a Bíblia, o que está na Bíblia, meu irmão, você vai crescer de uma forma como você nunca cresceu. Amém, irmãos? Amém? Então vamos lá, então tem um primeiro lugar chamado Jardim do Éden. Este lugar tinha 4 rios, este lugar foi colocado um homem para que pudesse cuidar dele, né? E
em seguida, quando Deus coloca esse homem, Deus dá um comando para ele. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ou seja, tudo que eu fiz aqui para você, você pode comer dessas árvores, tem, né, de frutas. Imagina você comer uma jaca, né, você comer uma melancia, você comer uma manga, você comer, né, um pêssego, enfim. Cada um gosta de uma maçã, cada um gosta de um tipo de... Então tinha todo tipo de fruta. Pode comer, porque foi Deus que fez. Mas ele dá presta atenção, queridos, mas ele diz assim, olha, no versículo 17: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então olha que interessante, meu irmão, ele diz assim, olha, está aqui, né? Tá tudo aqui, as árvores, coma livremente, mas só não mexa nessa. Ele alerta, ele avisa. Eu não sei como é que é a sua vida, como é que é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Eu falava hoje de manhã, né, com as pessoas que iam batizar, né, falava sobre essa questão do nosso radar que nós temos dentro de nós, chamado Espírito Santo. Você já fez alguma coisa onde você, depois que você fez assim, ó, ai, essa foi forte, hein? Misericórdia, vou fazer mais. Ai, carequinha aqui, ai, até, né? Mas você fala, meu Deus, o que eu fiz? Você já não foi? Hein? Confessa, irmão, pode confessar, eu já fiz isso. Você fala, ai, e agora? E agora? Então o que te levou a essa reflexão? É o Espírito Santo que está dentro de você. Depois que você se falou, ó, se você tivesse falado comigo antes, se você tivesse me consultado, as coisas teriam sido de uma forma diferente. Em todas essas coisas, quando você falar, e agora? Qual é a consequência? 100% de dar errado. Então Deus nos avisa. Deus, quando colocou o homem, deu a função para o homem no jardim do Éden, ele falou assim, olha, está aqui, está tudo livre, mas você está vendo essa árvore? Nessa não coma, porque se você comer, vai ter o quê? Uma consequência, você vai morrer. E aí você pegar o final do capítulo 2, adentrar para o capítulo 3, né? Chegar no capítulo 4, você vai ver que essa desobediência, né? Nós vemos que Adão, mesmo sendo avisado, ele come, e essa desobediência dele gerou uma consequência inevitável na vida dele, que o levou a ser expulso literalmente do jardim do Éden. Né? Gênesis capítulo 3, versículos 22 e 24 diz: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Se vocês lembrarem, há pouquinho eu acabei de ler que no meio desse jardim do Éden, o Senhor fez duas árvores. Ele fez uma árvore chamada a árvore da vida, e a outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando ele deu um comando, quando ele deu uma ordem para Adão, para o homem, ele não falou que ele não poderia comer da árvore da vida, mas ele disse explicitamente, ele disse claramente, ele disse objetivamente, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele fez isso, qual foi o comando que Deus falou? Opa, vamos ter que tomar uma providência. Aí o versículo 23 diz assim, ó, por isso o Senhor Deus o mandou embora, expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Então o que nós precisamos entender aqui, irmãos, que toda a nossa desobediência, ela gera inevitavelmente uma consequência. Uma consequência. Qual é? Versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então nós vemos que Deus
plantou o jardim do Éden para que o homem habitasse ali, cuidasse dele, mas a desobediência do homem o levou a ser expulso desse jardim. Então o primeiro lugar de origem que Deus nos deu é o jardim do Éden, a qual o homem, Adão, o perde por desobediência. Não é que não sabia, avisado ele foi, mas ele não levou em conta o que Deus falou para ele. Não vamos entrar no contexto de Eva, né? Não vamos entrar no contexto da sua justificação e não da sua aceitação. Amém, queridos? Não vamos só nessa linha. Então, em primeiro lugar, o jardim do Éden, o homem perdeu, por quê? Desobedeceu e não permaneceu naquilo que o Senhor falou para ele de uma forma muito clara. Amém, irmãos? Mediante isso, nós vamos para o segundo lugar. O segundo lugar é a Nova Canaã. Nós vamos ver que após o capítulo, em Gênesis ainda, 1, 2, 3, 4, né, fala da criação do mundo. No capítulo 5 vem nos falando, né, da genealogia dos homens, que viveram até aquela época. E no capítulo 6, versículo 1, começa a falar explicitamente sobre a questão de como estava aquela humanidade. E se vocês lerem lá, vai nos relatar que Deus olhou para aquela humanidade e viu que aquela humanidade estava totalmente corrompida pela maldade dos homens. E a palavra do Senhor nos diz que ele se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Mas quando nós lemos, queridos, a cada dia que, Gênesis capítulo 1, a cada dia que o Senhor vai fazendo as coisas, no final do dia, diz assim: e Deus viu que era bom. E nós vemos que no final dos dias, quando está tudo pronto, o Senhor fala que já não era mais bom, que tudo estava muito bom. Compreende isso, irmãos? Mas tudo isso que ele viu que era bom, que se transformou em muito bom, o homem, através da sua maldade, ele literalmente corrompe toda a sociedade, a humanidade daquela época. E Deus resolve acabar com a humanidade. E todos sabem, aí sim, né? Nós temos o pré-dilúvio, ou seja, a construção da arca, a vida de Noé. E nós vemos depois o pós-dilúvio, que é através da vida de Noé e da sua família, a construção para uma nova humanidade, para uma nova geração, a qual todos nós somos oriundos disso. Ou a nossa origem, temos sim, cada um de nós uma raiz adâmica. Porque essa raiz adâmica, ela foi transferida junto com Noé. Mas nós somos de uma geração de Noé. Amém, queridos? Nós somos uma geração pós-dilúvio. Claro até aqui? Amém? E aí nós vamos ver em Gênesis capítulo 12, exatamente, versículo 1, Deus chamando um homem e dando um comando para um homem chamado Abrão, onde ele diz assim, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra a qual eu lhe mostrarei. E aí nós vemos esse Abrão, né, um homem, né, obediente, temente a Deus, com 75 anos, sabe, irmãos? Por isso que eu sou muito feliz, irmãos. Eu tenho 66 anos, bem vividos, graças a Deus, amém, irmãos? Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí para o seu pastor aí. 6.6, está um lente já, amém? Dá um lente, mas a gente tem que, de vez em quando, a gente dá uma resetada, né, e tal, e se embora a gente, né, mas a gente vê que, olha, o ministério de Abrão começa com 75 anos, o ministério de Noé, você vê lá, ele tinha 500 anos, quando ele foi chamado por Deus. Então, fique tranquilo, viu, na idade que você tenha, há tempo para Deus, ele vai te chamar num momento, só que você precisa responder à altura para esse chamado.
Amém, amados? E não foi diferente com Abrão. Quando o Senhor chamou ele não teve dúvida em obedecer. Eu não vou entrar num contexto que é muito interessante, quando Deus dá um comando para Abrão diz para ele, ó, sai da tua terra e da tua parentela. E você vai ver que Abrão, ele leva o seu sobrinho Ló com ele. E você vai ver esse período em que essa parceria de Abrão com Ló juntos, Deus para de falar com Abrão. Quando há a separação dos dois, é que novamente Deus volta a falar com Abrão. Então a ordem, quando Deus te dá uma ordem, queridos, é uma ordem específica. Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Então, querido, não é para pôr ninguém no seu barco, não. Compreende isso, irmãos? Não é para pôr ninguém na sua vida. Muitas vezes você está vivendo uma situação que você não entende o porquê agora, mas é alguém que você colocou do lado, que está dormindo, tranquilo, e o barco está afundando. Aí eu já estou falando explicitamente de Jonas. Amém? Em desobediência, Deus manda ele ir para Nínive, e ele vai para onde? Para Tarsis. Mas enfim, vamos voltar aqui a Abrão. Em Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 3 diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Ele estava com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Quando foi que Deus chamou Abraão? Ele tinha 75 anos. Se vocês lerem a palavra, nós vamos ver que depois de 13 anos, certinho, ou seja, ele estava com 88 anos, ele gentilmente, aceita o convite da sua mulher Sara, que oferece a sua serva Agar, egípcia estrangeira, para que ele coabitasse com ela, e ali ela lhe dá um filho chamado Ismael, que se torna um grande inimigo do povo judeu, do povo de Israel, até os dias de hoje. Se você pegar a genealogia dos filhos de Israel, eles são todos chamados de sheiks, ou seja, são povos da Arábia Saudita, da Jordânia, enfim, desse povo todos dos árabes, se tornam inimigos mortais. Por quê, queridos? Pela genealogia da sua mãe. Compreende? Mas vamos lá, só esse adendo que é interessante você saber. Mas aí nasce Isaque 25 anos depois. Então Deus fala para você agora: ei, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você terá um povo, seu povo será mais numeroso. E aí isso vai passando o tempo, vai passando um ano, e isso não acontece. Isso foi com Abraão 25 anos. E em nenhum momento Abraão desistiu. Ouviu sim, com muita sabedoria a voz da sua esposa, Estou brincando aqui, viu, irmãos? Estou fazendo estou sendo sarcástico nesse sentido. Porque ele, como um homem de Deus, ele ia dizer: não, eu tenho uma promessa de Deus, eu vou esperar o que Deus falou para mim. Se Deus falou que ia me dar um filho da promessa, Ele vai me dar um filho da promessa. E isso aconteceu. Vem Isaque. E olha que interessante. Após 25 anos se cumpriu. Mas olha o que acontece em Gênesis capítulo 25, versículos 19 e 34. Nasce Isaque, tranquilo, tal, E aí Gênesis 25, 19 a 34 diz assim, esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca. Então presta atenção, com 40 anos Isaque casa com Rebeca, tá? E aí diz assim, Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Ou seja,
Isaac casou com Rebeca, e Rebeca era estéril, ela não podia dar filhos a ele. Então, Isaac mandou Rebeca embora. Não, a palavra diz assim aqui, Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, e o Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Com quantos anos Isaac se casou, gente? Com 40 anos. Com quantos anos nasceu seus filhos? Com 60. Quantos anos Isaac permaneceu firme? Não importa se a minha mulher é estéril, eu tenho uma palavra de Deus, e vai se cumprir na minha vida. 20 anos consecutivos, como seu pai Abraão ficou 25 anos, ele ficou 20 anos, e a bênção de Isaac foi dobrada, porque ele teve filhos gêmeos. Não vou entrar no contexto desses dois meninos, mas eu quero dizer o significado de um deles. A palavra do Senhor diz, continua dizendo, que os meninos cresceram. Um nome de um deles era Esaú, que ele tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos. Então o primeiro filho de Isaac e Sara se chamava Esaú, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Então o segundo filho era Jacó. Se você ler o versículo logo em seguida, vai ver um problema familiar que se cria, porque Isaac gostava mais de Esaú por causa que ele era um caçador da sua comida, em contrapartida, Rebeca amava mais a Jacó. E daí vai todo um desenrolar de uma história que fica para uma outra ministração, E aí quando nós chegamos em Gênesis, capítulo 32, os versículos 22 a 32, diz que naquela noite, Jacó levantou-se e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Esta é a passagem onde mostra que Jacó, após negociar, ele negociou a primogenitura do seu irmão Esaú, a qual trocou ela por um prato de lentilha. Após ouvir o conselho da sua mãe, se disfarçou do seu irmão Esaú e foi lá diante do seu pai Isaac nos seus últimos momentos e literalmente tomou a bênção do seu irmão. E dentro desse contexto não seria diferente. Esaú ficou muito furioso e gerou no seu coração um desejo de matar o seu irmão. E a sua mãe, Rebeca, para que não houvesse a morte do seu filho, enviou o seu filho para os seus parentes, e é nesse contexto que ali Jacó chega, se apaixona por Raquel, trabalha 7 anos por Raquel, e quando vai se casar com Raquel, há a festa, e quando ele acorda no outro dia, tadinho dele, tinham dado a irmã dele, Lia, para ele. Ele acordou todo assustado. Estou fazendo uma brincadeirinha também, irmãos? E ele vai questionar o seu sogro Labão. Mas espera aí, nós combinamos que eu trabalharia 7 anos pela sua filha Raquel. E aí Labão, muito esperto, falou aí, aqui na nossa terra o costume é diferente. A mais velha se casa primeiro, depois a mais nova. Mas se você trabalhar mais 7 anos por Raquel, eu te dou ela. E a palavra diz que passou-se uma semana, e aí sim Raquel foi dada para Jacó, e ele trabalhou mais 7 anos. Então se você fizer uma conta,
pela sua esposa, a qual ele amava, Raquel, ele trabalhou quantos anos, irmãos? 14 anos. Entende? É dentro desse contexto, onde ele trabalha esses 14 anos para o seu sogro, e depois trabalha mais 6 anos, ao total, Jacó fica 20 anos a serviço de Labão, até o momento em que Deus fala com ele, e manda ele voltar para a sua terra, para se reencontrar com seu irmão Esaú. E é nessa volta que ele para aqui em Peniel, e é aqui em Peniel que acontece algo muito importante, que vem para que eu possa adentrar, né? Tudo isso é um pano de fundo, é uma introdução, para que nós possamos entrar nesse segundo lugar, que é chamado Nova Canaã. Compreende isso? Então, o nosso primeiro lugar que nós saímos do Jardim do Éden. Então, nós saímos do Jardim do Éden e nós vamos rumo a Canaã, que é a nossa terra prometida. Amém, queridos? Mas paramos em Canaã, daqui a pouco vocês vão ver, mas vamos lá. Então diz assim, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e prevaleceu. Então nós vemos aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 32, no versículo 32, que há uma mudança do nome de Jacó para Israel. Na mudança deste nome, nós vemos nascer a nação israelita, ou seja, a nação de Israel, através de Jacó e seus 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Claro isso, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Está claro aí? E aí, Gênesis capítulo 43, 30 diz: Israel disse a José: agora posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Gênesis 47, 1 diz: José foi dar notícias ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence estão agora em Gozém. E no versículo 47 e 27 diz: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém, lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Então nós precisamos entender esse contexto, né? Então Jacó volta, se encontra com seu irmão, com muito medo, porque avisam, seu irmão Esaú está vindo em sua direção com 400 homens. Então imagina, há 20 anos atrás, como é que literalmente Jacó saiu da sua casa? Foragido, com uma sentença de morte do seu irmão. Então ele, muito temeroso da sua volta, né? E ainda recebe a notícia que o irmão estava vindo e não estava vindo mais sozinho. Vocês compreendem? Ele faz toda uma estratégia que não vem num contexto, né? Vamos pular tudo isso, né? E aí nós vemos que no capítulo exatamente de Gênesis capítulo 37, nós vamos começando a contar a história de um jovem chamado José. Todos conhecem a história de José do Egito? De filho favorito a escravo, de escravo a prisioneiro, de prisioneiro a governador do Egito. Amém, queridos? Com 17 anos começa a história também de José. E com 30 anos, ou seja, demorou-se 13 anos para se cumprir na vida de José o que ele, em sonhos, o Senhor tinha mostrado para ele. E esse contexto aqui eu estou dizendo, quando o Gênesis capítulo 47, 1, é quando o faraó teve um sonho, José interpreta os seus sonhos, né, de 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, de fome sobre a terra, né? E é dentro desse contexto dos primeiros 2 anos de fome terrível que acontecia sobre toda a terra, que seu pai Jacó envia seus 10 irmãos ao Egito para comprar mantimento. E quando chegam lá, dão de cara com seu irmão José, só que não o reconhecem, porque ele está paramentado, ou seja, ele está vestido como um egípcio.
E ali se cumpre o sonho de José, o primeiro sonho, onde ele diz que ele sonhou onde os feixes se dobravam diante dele. E ele diz: que é isso? Você está dizendo que os seus irmãos, nós vamos se dobrar diante de você? E lá eles tiveram que se dobrar sem saber que era José. Compreende isso, irmãos? Resumindo, né, seus irmãos voltam e contam para o seu pai, né, que José estava vivo e era governador, estava o convidando, porque teria mais 5 anos de fome. E seu pai vem, juntamente com mais 70 pessoas, para o Egito. Então a chegada de Jacó, ou seja, de Israel, ao Egito, é como convidado. Guardem bem isso. Eles chegam porque foram convidados. Amém? Através de José, eles são convidados. E a palavra nos diz, no final do versículo de Gênesis, diz que eles se multiplicaram muito e se tornaram prolíferos. Quando nós chegamos no livro de Êxodo, do capítulo 1 ao 13, nos mostra que ao todo os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Então quantas pessoas chegaram no Egito? 70 pessoas. Amém, queridos? E a palavra nos continua nos mostrando que algo ocorre. O que ocorreu? Diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, olha que interessante agora, já estão sendo chamados de quê? Conhecidos como os israelitas, que é derivado de quem? De seu pai, chamado Israel. Amém, queridos? Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcias para que ele não se torne ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Aí começa uma reviravolta. A partir de agora, uma mudança. Daqueles que chegaram como convidados, prestem atenção. Estabeleceram-se, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e de Ramessés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Muita atenção, irmãos. Versículo 13. E os sujeitaram a cruel escravidão. E aí eu fiz uma conjectura. Se o faraó que chegou ficou com medo, porque o povo de Israel era mais numeroso e era mais forte, por que então o povo de Israel não se rebelaram e tomaram conta do país? Como que o que tem menos conseguiu subjugar aquele que tem mais? Isso foi algo que ficou dentro do meu coração. Como é que eles se submeteram a serem escravos e não se rebelaram? Você entende, queridos? Quando eu fiz essa conjectura, quando eu fiz essa inalação na minha mente, o Espírito Santo falou: porque fui eu que mandei eles para lá, e eles estavam estritamente debaixo da minha autoridade e da minha obediência. E aquele que está debaixo da minha autoridade e da minha obediência, a minha obediência não é rebelde. Esse povo, mesmo fora da sua nação, era um povo que temia a Deus.
E nós vamos ver isso, que é esse temor que ele tem de Deus, são as suas súplicas e as suas orações a partir de agora, que os levam a uma libertação, que os levam para um novo lugar, para a terra prometida, chamada Nova Canaã. Vocês compreendem isso, irmãos? É necessário que se levante um libertador, e vocês sabem que nesse caso é levantado Moisés como um libertador. Vocês sabem, leem lá, foi necessário que 10 pragas efetivas caíssem sobre o Egito, onde a terrível de todas foi a última, onde morreram todos os primogênitos do Egito, mas sequer um dos israelitas foi tocado, nem as crianças, nem os primogênitos dos seus rebanhos, dos seus gados. Entende a proteção de Deus sobre a vida nossa, irmãos? Entende isso, irmãos? Então é isso que ocorre, irmãos. Olha, então Êxodo capítulo 12, 40 diz, olha, que o período em que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Eles ficaram 430 anos desde a saída de Jacó do Egito, né, da sua terra para o Egito, até o momento da sua libertação, transcorreram-se 430 anos. Tanto é que falou, olha, José morreu, os seus irmãos morreu, todos aqueles daquela geração morreu, e se levantou um rei que não conhecia José, que não conhecia, você está entendendo? Mas viu um povo que ali se instalou, um povo que estava ali. Compreende isso, irmãos? Foram um período de 430 anos. Eu gosto muito de me atentar nessa questão de tempo, porque a geração que foi formada agora é uma geração imediatista, é uma geração fast food. Compreende? Que é tudo pronto para já. Deus me dá, Deus não deu, faz carinha, né? Gente, perdão, Deus não é obrigado a te dar nada, Ele já te deu tudo, até o seu filho para morrer na cruz por você, por mim. Entende? O que eu preciso fazer, irmãos? Nós já ministramos sobre isso. Não é correr atrás da bênção, porque a palavra diz que a bênção corre atrás de nós, querido. É tomar posse da bênção. Ei, se Deus falou que é meu, é meu. Acabou. Eu não quero o que é seu, mas eu quero o que é meu, que Deus me deu. Amém, queridos? Deus não tem mais nada para fazer, a não ser vir nos buscar, porque nós vamos chegar lá, até o lugar para a gente ir já está pronto. Até o lugar para a gente ir já está pronto. Você entende o nosso Deus, o nosso alfa, do início, o nosso ômega, o fim? Tudo pronto, irmãos. Mas tem um caminho para sair do Jardim do Éden para ir na Nova Canaã, e da Nova Canaã para um outro lugar. E para isso é necessário que passe, sabe, queridos, um tempo de escravidão. Você vai ver que esse povo que é liberto, eles passam mais 40 anos. Imagina passar 430 anos escravo no Egito. Ui, ufa, estamos libertos, agora legal. E Números, vamos continuar aqui, ó, diz assim, Êxodo 33, 1 e 3 diz: depois ordenou o Senhor a Moisés: sai deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Vão para a terra onde emana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Então tinha uma terra prometida, tinha uma nova Canaã. E aí nós vemos, queridos, que olha, Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, mas não foi aquele que entrou na terra prometida. Coube a Josué. Josué, ele foi o escolhido, foi o destinado a transformar a promessa em realidade e conquistar a nova Canaã. Depois leiam lá, queridos. Sabe, é só 24 capítulos.
Leia o livro de Josué, um livro fascinante. Um livro que vem Gênesis, né? Eu dei uma viajada né, de Gênesis, depois Êxodo, aí Números, Levíticos, Deuteronômio. Quando termina esses 5 primeiros livros, vem o livro de Josué, que é o livro da conquista. Vocês entendem isso? É o momento em que aquilo a qual o Senhor falou lá no Egito com eles, vem a ocorrer com Josué, na conquista da Nova Canaã. E Josué, capítulo 21, 45, ele diz que todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Compreende isso? Todas se cumpriram. Depois leiam lá, irmãos, tá bom? E olha que interessante, em Números, capítulo 13, versículo 8, diz: da tribo de Efraim, foi quando Deus dá um comando para Moisés, dizendo assim: ó Moisés, escolhe dentre todos que estão aqui 12 príncipes, para que vão à terra prometida e façam um reconhecimento lá de 40 dias. E aí uma das pessoas que foi escolhida foi Josué. Mas olha que interessante, Josué, ó, em Números capítulo 13, versículo 1, diz assim, ó, da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então, o nome original de Josué, ele chama-se Oséias. Porque se você pegar o capítulo 13, vai estar falando dos 12 príncipes que vão. E o versículo 8 fala que um deles chamava-se Oséias, que era da tribo de Efraim. Quando nós chegamos em Números capítulo 13, versículo 16, diz assim, ó: são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu um nome de Josué. Olha que interessante. Moisés muda o nome de Oséias para Josué. Mas pastor, o que tem a ver isso? O que tem a ver isso? O que tem, né? E aí, mudou o mundo? É algo muito profético, irmãos. Quando nós vimos na mudança de um nome de Jacó para Israel, nasce uma nação. Quando nós vemos a mudança do nome de Oséias para Josué, está nos levando, profetizando, porque um dos significados do nome de Josué no grego é Jesus. Compreende isso, irmãos? Compreende isso? Josué significa o Senhor salva, ou o Senhor da vitória, no hebraico, no aramaico, mas na forma grega, um dos derivados de Josué é Jesus. Nós vamos entender daqui a pouquinho. Números capítulo 14, 34 diz: durante 40 anos vocês sofreram a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Vocês compreenderam, irmãos? Deus mandou eles irem escolher. Foram 12. 10 foram, andaram, espiaram, viram e voltaram com um relatório totalmente negativo daquilo que Deus falou. Só 2, Caleb e Josué, falaram não, tudo que nós vimos é aquilo que Deus falou. Portanto, dessa geração, só eles 2 adentraram na terra prometida. Compreende isso, irmãos? Cuidado com o que você fala. Deus falou para todos iguais, só que 10 olhou com os seus olhos, 2 olhou com os olhos de Deus. Quando você olha com os seus olhos carnais, você olha naturalmente, mas quando você olha com os seus olhos espirituais, você olha com fé, e você traz à existência aquilo que não existe ainda. Amém, irmãos?
Amém, irmãos? Amém? Então, passou 40 dias lá. Então tá bom. Não acreditou que eu estou falando? Então, para cada dia é um ano. Então foi 430 anos lá no Egito, escravo, e mais 40 anos no deserto. Dando volta, dando voltinha, dando voltinha. Eu estive lá, irmãos. Nós saímos do Cairo, que é a capital do Egito, e atravessamos o rio. Já falei isso, o rio Sinai. Nós demoramos de ônibus em torno de 4 horas. Segundo os estudiosos, e mediante ao número de pessoas, que era aproximadamente mais de 3 milhões de pessoas, se fosse numa linha reta, saindo do Egito para a terra prometida, demoraria 3 meses. Mas por falta de fé, por falta de visão, esse povo ficou mais 40 anos escravos de si mesmos. Compreende? 430 anos eles ficaram escravos dos egípcios. Mais 40 anos eles ficaram escravos de si mesmos, andando em volta de si mesmo. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Então nós vemos que Josué é o servo, o auxiliar de Moisés. Ele é o conquistador da Nova Canaã. Então o primeiro lugar de origem que nós temos é o Jardim do Éden. O segundo lugar que nós precisamos conquistar, e para isso é necessário que primeiro haja uma libertação da nossa escravidão, é necessário que nós passemos por um deserto, é necessário que nós possamos espiar a terra e crer naquilo que Deus fala para a gente, para que nós possamos sim, e aí sim, conquistar a terra prometida. E quando eu conquisto a terra prometida, eu começo auspiciosamente a olhar para aquilo que me espera. O terceiro lugar que me espera é a Nova Jerusalém. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Isso é o que me espera. Isso é o que te espera. E convido a você nessa semana, irmãos, a lerem Apocalipse, capítulo 21 e 22. Mas eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Então, se Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, nós vemos aqui, agora novamente em Apocalipse capítulo 21, dizendo que eu vi novos céus e vi nova terra. Aquilo que foi feito já se passou, então é tudo novo. Entende isso, irmão? Não é de novo, é novo. Amém? E nós vamos ver em seguida, ó, versículo 2, ele diz assim, ó: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. O que é então que viu, irmãos? Uma cidade santa, uma nova Jerusalém. O jardim do Éden foi feito para 2 pessoas, compreende? Adão e Eva ali estavam, mas o que nos espera é muito além de um jardim, é uma cidade santa, onde caberá muitas pessoas. Amém, irmãos? Onde você está lá? Onde você está lá? Onde você está lá? Dá glória a Deus, toma posse. Eu quero estar lá, eu anseio estar lá, eu desejo estar lá, eu preciso estar lá. Amém, irmãos? Mas aqui, ó, tem um detalhe, ó, versículo 8, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim, ó: mas eu só vou alertar, mas nenhum de nós estamos nessas especificações aqui. Amém, irmãos? Amém? Mas vamos lá. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Ou seja, vai ficar de fora.
Versículo 9, ele diz assim, ó, venha e lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é a noiva, meu irmão? Quem é a noiva? Versículo 10, ele diz assim, e ele me levou no Espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Nós vemos que o jardim do Éden foi plantado, e nós vemos agora a nova Jerusalém descendo do céu, ou seja, todos os dois lugares têm uma só origem, meus irmãos. Vem do céu. É da onde nós viemos, é para onde todos nós vamos voltar, amém? Amém, queridos? Amém? Versículo 27, continua alertando, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o que eu e você nós precisamos é de ter os nossos nomes escritos no livro da vida. O ingresso, o passaporte da entrada para a nova Jerusalém é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Amém, irmãos? Amém? Agora presta atenção, nós vamos linkar o jardim do Éden, a sua constituição, com agora a nova Jerusalém, porque em Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 21, não vou ler todos novamente, só vou pontuar alguns e vou estar encerrando aqui. Amém, irmãos? Diz assim, ó, versículo 1, então um anjo me mostrou o rio da vida, oh glória, o rio da água da vida, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Vocês se lembram lá em Gênesis capítulo 2 versículo 10, que diz, no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois dividia em 4? E aqui novamente na Nova Jerusalém nós vemos que o anjo mostra que havia o rio da água viva, e ele diz assim, ó, versículo 2, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, vocês se lembram, irmão? Deus falou, ó, pode comer livremente de todas as árvores, mas não coma de uma. Qual é a árvore? Do conhecimento, do bem e do mal. E da árvore da vida fala? Não, só fala que depois mandou os querubins depois que o homem é expulso, manda os querubins para que fechem o jardim do Éden, para que o homem não coma mais da árvore da vida, e acabou, não se fala mais dela. Mas aqui nós vemos novamente, querido, que ela, na Nova Jerusalém, ela vai estar à minha disposição, à sua disposição, à disposição de cada um de nós, amém, queridos? Porque está aqui dizendo, ó, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. E o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos os servirão. Irmão, se você serve aqui na terra, irmãos, você serve lá para o céu. Se você serve aqui na terra, meu irmão, você serve para a Nova Jerusalém. Mas se você não serve aqui, meu irmão, se você não serve em lugar nenhum, porque lá, queridos, lá está dizendo que nós serviremos ao Senhor. Compreende isso, irmãos? Nós vamos ter o direito restabelecido para nós podermos comer da árvore da vida. E quem come do fruto da árvore da vida tem vida eterna, não tem vida temporal, não tem vida passageira como nós temos agora. Amém, irmãos? Amém, irmãos? E nós vemos aqui, ó, Gênesis capítulo 32, 24, dizendo, então o Senhor, eu falei sobre isso, né? Então então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também o fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Se comer do fruto da árvore da vida, você vai viver para sempre. E é isso que vai ser o nosso alimento lá na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 22, versículo 24, diz, felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem
entrar na cidade pelas portas. E não é nenhuma do fundo, pela porta da frente. Amém, irmãos? Não é no jeitinho. E é aqui, irmãos, que você vai lavar suas vestes. É aqui na terra. Então, aqui não é na igreja, aqui é um momento de nós estar juntos, né? É aqui nas suas atitudes diárias, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Concluindo, você só vai chegar em Nova Jerusalém se passar pelo processo, se passar pelo caminho para a Nova Canaã, onde vai ter deserto, onde vai ter luta, onde vai ter muitas batalhas, mas também vai ter conquista. Não dá, entenda, irmão, não dá para sair direto do jardim do Éden para a Nova Jerusalém. É necessário um processo de crescimento, é necessário um processo de maturidade, é necessário um processo de aperfeiçoamento, irmãos. É necessário nós permanecermos firmes na rocha, permanecermos firmes em Cristo Jesus, porque a sua palavra também diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, irmãos? Amém, queridos? É do jardim do Éden a Nova Canaã, e de Nova Canaã para Nova Jerusalém. É um caminho reto, não tem atalho, não dá para pular etapas. Nós temos que passar por todo esse processo, da nossa origem, das nossas conquistas, nossas batalhas, e para a nosso gozo eterno, na presença do Altíssimo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A nossa origem, você precisa entender, o nosso primeiro lugar, a nossa morada, a nossa habitação foi através do nosso irmão Adão, lá no jardim do Éden. E a nossa morada final, o meu lugar final, a minha habitação final será através de Jesus Cristo, nesta cidade que vai descer do céu. Compreende? Compreende? Se você quer saber o tamanho, irmãos, leiam. 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de profundidade. Essa é a medida da cidade. Se tem uma medida, tem um limite. Não serão todos que entrarão. Só entrarão aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Só tem seu nome escrito aquele que não é medroso. Ai, a pandemia. Ai, não, irmão, tem coragem. Eu não creio. Se eu não crer, os incrédulos vão ficar. E como é que é o nome? Eu nem sei falar o nome de um artista de hoje. Não sei falar. Se eu não vou falar, né? O pessoal vai fazer chacota de mim, né? Que eu só sei falar de Brad Pitt, né? Que já vozinho, né? Já tá vozinho, não tá não? Tá, né? Mais ou menos. Então tá, esse aí, Mel Gibson, já tá, isso aí já tá, né? Se eu falar Tarcísio Meira, então acabou, né? Acabou. Morreu? Misericórdia. Morreu mesmo. É mesmo. Morreu mesmo. Ixi, mas enfim, né? Se você fica... Eu estou falando de ídolos. Idolatrando. Ou pode ser, meu carro. Ai, minha mulher. Ai, o meu marido. O meu filho. E os mentirosos então, irmãos? Não vou falar nem da questão da imoralidade, imoralidades sexuais, que ninguém, todo mundo nós temos, né? A palavra do Senhor diz assim, olha que se os seus olhos forem bons, todo o restante do seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem ruins, todo o restante do seu corpo será ruim. Por quê, irmãos? Porque os seus olhos é a entrada do seu corpo.
Então vigia o que você olha. Vigia no que você anda crescendo o olho. Não sei nem assobiar. Tira o olho, viu? Chuta aquele laço. Viu, irmão? Vigia. Nós temos que permanecer, irmão. Nós temos que permanecer firme. Sabe, queridos? Nós precisamos entender. Porque dentro desse processo, do Éden a Canaã, e de Canaã a Nova Jerusalém, quem está conduzindo é Deus. É Ele que está conduzindo o seu povo. Ele não abriu mão do seu projeto inicial lá do Jardim do Éden. Mesmo com a desobediência do homem, da sua incompreensão, Ele continuou firme no propósito e não abre mão de nós. Então não abra a mão dele, amém? Amém. Você pode fechar os seus olhos? Ou não, né? De repente você quer ficar olhando, não há problema nenhum não, fique à vontade. Querido, cada culto é um momento de uma batalha ferrenha, sabe? De um resgate de vidas que precisam ser resgatadas. Nós passamos por tantas coisas no nosso dia a dia e acabamos nos perdendo em nós mesmos. Mas o Senhor, quando nos traz à sua casa, é para que haja um resgate completo daquilo que Ele tem para a sua vida. Amém, irmãos? Você quer uma oração específica? Você tem algo que você precisa resolver e precisa de uma oração para que seja destravado isso? Quando eu subi aqui, o Espírito Santo me incomodou. Vem para cá, irmã Terezinha, vem para cá. Tem mais alguém? Você precisa de uma oração em algo que precisa ser feito. Não é hoje, foi ontem. Vem para cá, eu quero orar por você, rápido. Rápido, irmãos, tem gente já com a mão esperando a bênção, né? Bênção sacerdotal, vem para cá, rápido, vem. Se o Espírito Santo me incomodou, eu sei que tem gente que precisa. Você olha com os olhos naturais, isso para você é impossível. Mas para Deus nada é impossível. E o que nós ligamos, nós vamos ligar aqui na terra e vai ser ligado lá no céu. Amém? Mais alguém? Vem. Seja um contrato que precisa ser assinado, seja uma causa na justiça, eu não sei o que é. Mas eu subi, o Espírito Santo é muito interessante. 3 semanas atrás eu estava ali, o Espírito Santo me mostrava uma pessoa com uma dor no coração e há muito tempo, e eu amei, orei na hora, e quando subi novamente o Espírito Santo me incomodou e eu orei, e quando eu orei, a pessoa depois no final do culto me procurou e falou: pastor, quando o senhor orava, parecia um punhal que estava sendo tirado do meu coração, e eu estou bem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Tem mais alguém? Então vocês que estão aí, nos ajudem pela fé. Estenda as mãos para cá junto comigo. Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos e as tuas, que o Senhor me incomodou através do teu Espírito Santo sobre causas impossíveis, causas em que filhos nem mais creem que possa vir a ser realizado, mas pelo poder que há em nome de nós acessamos as regiões celestiais, nós pegamos o espiritual, damos uma ordem agora: tira a mão de tudo que pertence aos meus filhos. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a corrente, todo leão, sim, Senhor, que haja uma liberação
Versículo 45, que tudo aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu. E Senhor, aqui estão os teus filhos colocando as tuas petições, e eu creio que muito em breve, eles estarão dando testemunho do que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus, amém, queridos? Vamos terminar juntos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.